Olá, amigos da TV Nova Luz, bem-vindos a mais um estudo do nosso curso Desvendando a Mediunidade, onde tratamos desse tema tão intrigante, tão instigante e tão necessário para a nossa vida como espíritos e também para a nossa vida nos trabalhos de uma casa espírita. E hoje nós vamos trazer um tema também bastante interessante, que é o animismo. Esse animismo é uma questão que causa muitos questionamentos nos médiuns e também daqueles que trabalham diretamente com os médiuns. Como identificar? É possível haver animismo? Qual o grau de animismo que se pode esperar de uma comunicação mediúnica? E hoje nós começamos então com esse tema, animismo. Então, primeiramente, nós vamos tentar definir o que seria o animismo. E para isso nós vamos pegar a ajuda de Leon Denis no livro No Invisível, em que ele diz o seguinte: os fenômenos devidos à exteriorização ou ação extracorpórea da alma humana foram estudados com atenção e classificados por Aksakov sob a denominação geral de animismo. Então nós podemos definir de uma forma simplificada o que Leon Denis falou, é a ação de espíritos encarnados quando desdobrados. Então, quando nós vamos falar em animismo, nós não falamos apenas na comunicação ou na manifestação mediúnica, mas animismo é todo o fenômeno que envolve a alma e, obviamente, o espírito de um encarnado. Então, quando Leon Denis falou que Aksakov, que foi um eminente cientista contemporâneo da época de Kardec, em que ele estudou em profundidade esses fenômenos, foi um cientista russo, em que se deteve para entender e explicar esses fenômenos, ele tentou, de alguma forma, distinguir os fenômenos que seriam provenientes de espíritos de encarnados e de fenômenos que seriam decorrentes de espíritos desencarnados. Mas Leon Denis, no livro No Invisível, ele apresenta várias conclusões a respeito desse processo. Então, será que é possível realmente distinguir quando o fenômeno ocorre através ou por uma alma, o espírito encarnado, ou através de um espírito desencarnado? Então vamos ver o que Leon Denis traz para a gente. Leon Denis diz o seguinte: Aksakov quis estabelecer uma distinção entre as manifestações de desencarnados e encarnados. E Leon Denis completa de uma forma bem firme: tal distinção não existe. Esses fatos são sempre idênticos. Então, o que nos leva à grande questão: como distinguir? Aí nós vemos que vai ser uma dificuldade bastante grande, e obviamente que Leon Denis também fala, e nós vamos ver mais para frente, que requer uma dose de experiência para tentar identificar. Mas quando nós vamos analisar em profundidade o processo em si, não faz muita diferença se a comunicação, se a mensagem ou o fenômeno é decorrente de um espírito encarnado ou de um espírito desencarnado. Porque o que vai importar nos processos mediúnicos ou nas comunicações mediúnicas não é quem traz a mensagem, mas o que a mensagem diz. Então, o que nós precisamos avaliar é o conteúdo da mensagem. Se o conteúdo é bom, não importa de que espírito ou qual espírito ditou a mensagem. O que nós precisamos é o conteúdo. Vai ser sempre avaliar o conteúdo. Então, apesar de Leon Denis dizer que os fenômenos são os mesmos ou ocorrem da mesma forma, a gente não precisa se preocupar tanto em distinguir, mas simplesmente analisar o fenômeno. Mas, de qualquer forma, nós vamos continuar ainda aprofundando mais nesse tema para a gente ver quais são as possibilidades, características da fenomenologia em geral. Então, Leon Denis ele diz o seguinte: a alma, que é o espírito encarnado na terminologia de Kardec,
A alma, exatamente como o desencarnado, pode atuar sobre médiuns, ditar comunicações, avisos, tanto por escrito como por meio de mesinhas. Então, essas mesinhas eram um processo que foi evoluído das pancadas lá na época de Kardec. Então, as comunicações se iniciaram através de pancadas. Então, as mesas meio que levantavam e respondiam na forma de pancadas. Então, num aprimoramento, eles pensaram, se a gente pode uma mesa grande responder, que tal uma mesa pequena? E aí eles começaram o processo de aprimoramento das comunicações mediúnicas, primeiro por meio de pancada, depois vieram as cestas, depois as mesas, essas mesinhas, em que o médium colocava a mão na mesa e a mesa, essa pequena mesa, então, respondia. Então, tanto por escrito como por meio das mesinhas, provocar deslocações de objetos materiais, aparecer a grande distância de seu próprio corpo, impressionar chapas fotográficas. Então, por esses itens que Leon Denis identificou, nós podemos perceber que praticamente o espírito encarnado, a partir do momento que se encontra desligado, mesmo que momentaneamente, do corpo físico, ele é capaz, ou ele estaria apto para realizar todos os fenômenos que a gente espera de um espírito desencarnado. Porque quando a gente vai analisar, o espírito desdobrado, ele é quase igual a um espírito desencarnado. Porque não é completamente igual. Porque o espírito desdobrado, o encarnado desdobrado, ele está ligado ao corpo físico através do laço fluídico, o que não acontece com o desencarnado. Mas fora esse laço fluídico, os dois apresentam características muito semelhantes, para não dizer iguais. E Leon Denis, ele é bastante interessante porque nesse livro Não Invisível, porque ele tira várias das nossas dúvidas. E é uma questão que fica sempre o espírito do médium. Como ele pode se comunicar? Como ocorreria o fenômeno se a gente partir do princípio que o espírito comunicante seria o próprio médium desdobrado, seja pelo sono natural ou através do transe mediúnico? E Leon Denis diz o seguinte: não nos seria lícito deixar de mencionar ainda os casos de incorporação de vivos no organismo de médiuns adormecidos. É preciso uma experiência consumada para os não confundir com as manifestações dos desencarnados. Então, nós começamos a ver a possibilidade de haver a incorporação em um médium por parte de um espírito desdobrado, seja através do sono natural, como nós falamos, ou através do sono magnético. Um espírito está liberto do corpo, ele pode muito bem se manifestar através de uma estrutura mediúnica, que é o corpo físico do médium. Como a gente vai definir se é um encarnado ou não, a experiência nos diz que, se o espírito não fala, apenas o médium em si poderia perceber, caso ele analise a comunicação e verifique que aquela comunicação parte de um espírito encarnado que está liberto ou desdobrado do seu corpo. É difícil? É difícil. Requer um certo autoconhecimento e, obviamente, uma experiência na comunicação de vários espíritos. Isso requer essa experiência, mas não é de todo impossível. Agora, a gente pode dizer que todas as vezes o médium poderá perceber quando se trata de um espírito encarnado? A resposta é não. Então, a gente pode até perceber que se trata de um espírito encarnado quando se percebe. Quando não se percebe, nós não temos como garantir que veio
a manifestação, a comunicação por parte de um espírito desencarnado. Mas como nós falamos, a comunicação em si não é tão importante assim. Nós precisamos verificar o conteúdo da mensagem. Agora, quando a gente analisa o médium em si, um espírito encarnado que está desdobrado momentaneamente e um espírito desencarnado, o processo é exatamente o mesmo. O médium vai entrar no transe mediúnico, perceber a aproximação do espírito, permitir ou não o acoplamento e, se for a hora adequada, se for as condições propícias, ele então vai permitir. O processo da comunicação em si será o mesmo, independente de se tratar de um espírito encarnado ou um espírito desencarnado. E os cuidados que o médium deve ter também vai ser o mesmo, que é a sua própria educação, seu próprio aprimoramento, para que nas diferentes situações ele não se moleste muito, ele não se preocupe muito com a forma ou quem está trazendo a comunicação em si, mas apenas viabilizar o processo de uma forma adequada e conforme esperada para o trabalho em questão. Então, os vivos incorporados em um organismo estranho nem sempre têm a noção perfeita da sua verdadeira situação. Essa é a informação que Leon Denis traz para a gente. Então, a gente não pode também esperar que o espírito que está se manifestando saiba se ele está encarnado ou não. Se ele é um espírito encarnado, momentaneamente liberto do corpo, através do desdobramento, como nós falamos, do sono normal ou sono magnético, mas que ele não necessariamente vai o saber. Então a gente volta ao que nós estávamos falando antes. Se o próprio espírito comunicante nem sempre consegue perceber o que está acontecendo, isso sempre vai depender do grau de discernimento que esse espírito tem, muito menos a gente pode esperar que o médium ou o dirigente vá perceber todas as vezes em que há a manifestação de um espírito encarnado. No Invisível, voltando a Leon Denis, ele diz o seguinte: em certos casos, as aparições, as materializações exigem uma força considerável, um profundo conhecimento do que chamaremos a química espiritual. E verifica-se maravilhado de que, apenas afastada de seu envoltório carnal, possa a alma apreender as suas leis. Então essa é a grande vantagem do ser espiritual, porque enquanto ele estiver ligado ao corpo, ele vai estar embotado momentaneamente por essa estrutura material bastante densa. A partir do momento que ele se liberta, ele pode lembrar ou ele pode ter acesso a muito mais conteúdo que ele tem enquanto está ligado ao corpo. Então, por isso que nesses momentos de sono, nós não necessariamente sabemos o que nós vamos fazer, com o que nós vamos nos ocupar, durante os momentos que estamos desdobrados. Porque a região da nossa estrutura psíquica que vamos trabalhar é outra, que não necessariamente vai ser percebida pela região que nós estamos, que nós trabalhamos nos momentos de vigília. Toda essa questão de estrutura psíquica, como isso funciona, nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso, ao longo das nossas aulas que ainda estão por vir. Mas no momento, a gente vai ficar com Leon Denis, em que ele avisa, a partir do momento que o espírito está desdobrado, ele pode recuperar, ele pode ter acesso à informação e a isso vai propiciar que ele realize fenômenos em si. Mas Leon Denis continua. Parece que a energia necessária para produzir esses fenômenos
é aurida no corpo físico, a que se acha ligada à forma fantástica por uma espécie de cordão fluídico, seja qual for a distância que se encontre. Então, Leon Denis ele vem trazer para a gente uma informação que nos esclarece e explica como esses processos ocorrem. Então, o espírito, momentaneamente desdobrado, desligado do corpo físico, ele pode se manifestar em outro lugar através, por exemplo, de uma materialização. E Leon Denis diz que esse material que ele vai utilizar no fenômeno em si, ele pode buscar no seu próprio corpo físico. Então, o espírito encarnado, ele já tem um recipiente, um reservatório de fluido. E esse reservatório de fluido, ele pode usar, assim como um desencarnado vai usar esse fluido de um médium. Então, o desencarnado precisa de um médium, um outro espírito encarnado, para ceder fluido para ele usar. O espírito de um encarnado, ele já tem esse reservatório e ele pode usar. E aí Leon Denis deixa claro para a gente que essa ligação entre o espírito e o corpo físico se dá através desse cordão fluídico ou laço fluídico, e esse laço fluídico ele se estende a distâncias bastante grandes, então não tem uma limitação, não existe uma limitação de distância ou quanto um espírito pode se afastar do seu corpo. Esse laço fluídico é como se fosse elástico e ele pode se estender por largas distâncias. Agora a gente chega num ponto crucial, em que nós temos espírito do médium, o corpo físico do médium, e em determinados momentos, no transe mediúnico, esse espírito do médium vai se desligar do corpo físico. E nós temos no livro dos médiuns o seguinte, em que Kardec fala do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, no item 223. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium. Então, o que ele vem falar? As comunicações podem emanar do próprio espírito encarnado do médium. É o espírito do médium se manifestando no próprio médium. Essa é a pergunta de Kardec. Então, apesar da gente estar trabalhando Leon Denis, as colocações de Leon Denis sobre o tema, nós vemos que na codificação a gente já encontra as bases para isso. E Kardec já trabalhou em muito esses conceitos. E essa é uma pergunta crucial. Essa é uma pergunta bastante interessante. A partir do momento que o espírito do médium está desdobrado, ele pode dar a comunicação no próprio médium, significa através do próprio corpo físico do médium. Nós precisamos entender que não é que o espírito volta a se ligar ao corpo, porque a partir do momento que o espírito volta a se ligar no corpo, ali acaba o transe mediúnico. Mas o sistema médium, o corpo do médium, o espírito desdobrado, ele pode dar essa comunicação. E os espíritos responderam o seguinte: a alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Então nós vemos que no transe mediúnico, quando ocorre o desdobramento e espírito se desliga do corpo, momentaneamente, no desdobramento, esse espírito, que é o próprio médium, pode, através de um processo que não vamos chamar de mediúnico, mas de um processo anímico, trazer a comunicação. Nós falamos ainda agora que o espírito, quando se desliga do corpo, ele consegue ter acesso a material que ele tem como espírito, ao acervo dele como espírito. Então, a partir do momento que ele está desdobrado, ele tem acesso a esse acervo e ele pode trazer comunicação referente a esse acervo que ele não tem acesso enquanto está ligado ao corpo físico.
Então, por isso que os espíritos disseram, se goza de certo grau de liberdade, recobra as qualidades de espírito. Então, qual seria o processo? Nós temos ali o médium e o espírito. Eu sou o médium desdobrado. O processo da comunicação mediúnica, que no caso vai ser o processo anímico, vai ser igual ao processo mediúnico. Um espírito se manifestando através do corpo físico do médium em si. E aí nós vamos, relembrando lá o nosso estudo anterior, que a gente falou de aura. Quando a gente aborda esse processo através da aura, do conceito de aura, como as vias da comunicação mediúnica, a gente percebe que ele esclarece um ponto bastante importante de como esse processo do espírito do médium se manifestando através do seu corpo físico, por um processo anímico, ocorre. No livro dos médiuns, no capítulo 19, os médiuns nas comunicações espíritas, diz o seguinte: por isso é que gostamos de achar médiuns bem adestrados. Isso são os espíritos falando. Bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos. Por que então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira? Então nós vemos nessa comunicação que se encontra no livro dos médiuns, esse espírito fala em uma ação de perispírito do espírito comunicante no perispírito do médium. Quando nós vamos analisar essa situação, nós temos o seguinte: nós vimos a possibilidade do espírito desdobrado do médium se manifestar através de um processo anímico no próprio corpo do médium. Só que quando o espírito desdobra, ele leva consigo o seu perispírito. Então, se considerarmos o perispírito como um bloco, o corpo físico do médium não tem perispírito, porque foi acompanhado, o perispírito acompanhou o espírito. Então nós vemos a dificuldade. Como vai ocorrer uma ligação entre perispíritos se o corpo físico, momentaneamente, não tem o perispírito em si? Mas aí, como nós falamos no estudo anterior, André Luiz alargou o conhecimento sobre o perispírito. Então, ele falou sobre do corpo mental e sobre aura. Quando a gente vai considerar a aura, que também vai fazer parte do perispírito como um todo, na terminologia de Kardec, nós vemos o seguinte: com o desdobramento, o corpo do médium permanece com sua aura. E o perispírito do médium também vai ter sua alma característica. Então, nos casos em que o espírito do médium se manifesta através de um processo anímico no seu próprio corpo, nós vemos a possibilidade de interação de auras para que o processo ocorra. Então, nós verificamos que a conceituação de aura como as vias de comunicação mediúnica, elas esclarecem para nós alguns fenômenos, alguns processos específicos que facilitam o nosso entendimento. E, novamente, no livro dos médiuns, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Não parece que esta explicação, aí agora a gente vai voltar à questão do fenômeno anímico. Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? Porque muitos acreditam, e por isso se colocam contra essa teoria da mediunidade, essa prática mediúnica, como o espírito se manifestando. Muitos dizem que é o espírito do médium, ou o próprio médium, que traz a comunicação. Então, quando a gente analisa o processo anímico,
Kardec faz a pergunta mais óbvia que a gente podia imaginar. Então, isso não está de acordo com aqueles que dizem que todas essas comunicações são provenientes do próprio médium, do próprio indivíduo que está ali sentado trazendo a comunicação? E os espíritos respondem: os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente, por seu intermédio. Então, essa resposta desses espíritos foi bastante clara. Não é porque um processo acontece que o outro não pode acontecer. Um não inviabiliza o outro. Existem os processos anímicos? Existem. Mas existem os processos mediúnicos? Também existem. Não é porque existe o processo anímico que não vai existir o processo mediúnico. A gente só precisa estar ciente dos processos que podem ocorrer nas nossas avaliações. Apesar da aparente dificuldade, um único processo para a manifestação de vivos ou mortos demonstra a unidade das leis e a simplificação do fenômeno. Então, as leis são simplificadas. As leis, se a gente for pensar em que Deus, elaborando as leis, ele não ia elaborar várias leis para a mesma coisa. Então, uma lei ou um processo, ele vai ser válido para todas as suas formas. E nas palavras de Leon Denis, o estudo da alma exteriorizada durante a vida nos conduz, assim, ao estudo de suas manifestações depois da morte. As leis que regem esses fenômenos são idênticas. Então, as leis são idênticas. Então, o que a gente vai esperar ao analisar esses fenômenos é que existe o animismo e existe o mediúnico. No final, o que a gente precisa avaliar é o conteúdo dessa mensagem. E chegamos ao final desse nosso estudo, e chegamos ao final de mais esse estudo, onde tratamos desse tema tão instigante que causa tantos questionamentos no meio espírita, o animismo em si. E a gente pôde verificar que o animismo não é alguma coisa ruim, nem alguma coisa que inviabiliza o processo mediúnico, mas mais uma componente nesse tema tão intrigante e tão interessante que são os processos mediúnicos e os processos anímicos. Em resumo, a comunicação de espíritos libertos do corpo através de um corpo físico. E que possamos nos reencontrar no nosso próximo estudo. Lembrando que os vídeos são disponibilizados no site da TV Nova Luz e os slides se encontram no meu site pessoal, que é o www.ccconte.com. E lá vocês vão encontrar um link para me enviar um e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, que a gente pode, então, tentar responder em conformidade com o nosso conhecimento. Fiquem em paz, então, meus irmãos. Muita paz.